O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a nossa preparação mais próxima para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se no começo do tempo do Advento nós falávamos que esse tempo é dividido em 2 grandes etapas, e a primeira parte dele falava diretamente da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para o dia do julgamento, virá glorioso para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino definitivo. E a segunda parte falava diretamente do nascimento de Jesus, muito embora é aqui, do dia 17 em diante, nesses dias todos que precedem o Natal do Senhor, que a liturgia nos chama a prepararmos-nos com mais intensidade para celebrar o que nós sabemos. O dia que o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós, dia que o Verbo Divino veio ao nosso encontro. Depois de o ventre puro da bem-aventurada Virgem Maria ter sido fecundado pelo Espírito Santo, nós nos preparamos agora para que o menino Jesus, que vai nascer na manjedoura, nasça também no nosso coração. A liturgia nos insere diante de uma palavra profética, de uma história do Antigo Testamento, em que Ana dá graças a Deus pelo nascimento de Samuel. Ana é estéril, e aí também há uma definição muito especial na Sagrada Escritura para dizer que todos os meninos nascidos de mães estéreis na Sagrada Escritura, Samuel foi um deles, depois a gente conhece João Batista, filho de Isabel, que concebeu um filho na velhice e na esterilidade, entre outros meninos, todos os meninos que nasceram por um ato de um milagre, de uma intervenção de Deus, têm uma missão muito especial na história de Israel. Uma missão profética, uma missão de preparar o caminho para onde o Senhor vai passar, como foi o caso de João Batista. E há sempre um sentimento de uma profunda gratidão por essa intervenção de Deus na história do povo de Israel. Agora você imagina, se a intervenção de Deus na história do povo de Israel, e que fez, por um ato miraculoso, que nascessem meninos importantes para a história de Israel, nascessem meninos de mães que na velhice, na esterilidade, portanto não podiam gerar filhos, mas Deus fez com que essa graça acontecesse. Esses nascem com uma missão muito especial. Agora pensa no grande milagre que Deus fez, por iniciativa mesmo do coração misericordioso de Deus, que quis vir visitar a humanidade e restabelecer a nossa história, devolvendo-nos a vida divina.
Se os nascidos de mães estéreis tinham essa missão especial, aquele que nasceu da jovem Maria de Nazaré, virgem, que permaneceu virgem, esteve virgem antes do parto, permaneceu virgem depois do parto também na sua virgindade perpétua. Esse menino que nasce da jovem Maria de Nazaré, a Santa Mãe de Deus, ele tem uma missão mais do que especial, que é a missão de salvar todos os homens. Todos aqueles que gemiam na escravidão do jugo do pecado, agora são salvos por esse menino, que nasce na fragilidade, ali na pobreza da manjedoura, na fragilidade de um menino. É ele, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro admirável. É ele que vem para restaurar completamente a nossa vida. Se Ana rendeu graças a Deus por esse milagre, o texto também nos insere, o texto do Evangelho nos insere num momento de ação de graças maravilhoso, com palavras pronunciadas pela bem-aventurada Virgem Maria. Palavras estas que é fruto de uma inspiração divina, sem dúvida alguma, mas é fruto também de um profundo conhecimento da Escritura, para mostrar que a bem-aventurada Virgem Maria é mulher da meditação da palavra, porque é retomado aqui em Lucas 1,46, no cântico do Magnificat, algumas palavras que inclusive já foram ditas por Ana no Antigo Testamento, ela rendendo graças a Deus pelos benefícios de Deus na sua vida e na vida do seu filho. Mostra uma profundidade de conhecimento, de uma sintonia com a palavra revelada, como é próprio do povo da tradição judaica. Maria Santíssima está ali, numa plena sintonia com a palavra, e ela gerou depois a palavra que é a plenitude da revelação divina para nós, que é Jesus. Mas essa ação de graças deve tocar o nosso coração também. Duas coisas eu quero te lembrar. A liturgia desses dias que precedem o Natal lembra quem nós somos, lembra qual era a nossa condição antes da vinda de Jesus. Qual era a nossa condição? Envolvidos completamente no pecado e perdidos por conta de que ficamos sem rumo, sem direção, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Uma vez que o homem e a mulher e o homem cederam à tentação, caíram no pecado, eles não conseguem se levantar por conta própria, só conseguem se levantar por uma intervenção divina, e não são eles que se levantam, é Deus que estende a mão para que sejam tirados da condição de pecado, para que sejam tirados da condição de morte, no qual caíram por conta da desobediência. Então a ideia é essa: o homem que caiu no pecado, a mulher que caiu no pecado, por uma decisão de sua vontade. Você pode dizer assim, mas a serpente tentou-os, sem dúvida alguma, mas poderiam ter dito não. Tinham essa capacidade de decidir, poderiam ter dito não, mas disseram sim à tentação, caíram no pecado e não podem sair de lá por conta própria. Foi preciso de uma intervenção divina, que na plenitude dos tempos veio até nós para nos libertar do jugo da escravidão do pecado. Então, a sujeira do pecado, a escravidão do pecado, a morte que veio ao nosso encontro por conta de uma decisão livre, agora esquece, você não pode sair do pecado por conta própria, a história da humanidade não poderia ser mudada por conta própria, era necessário de uma intervenção divina. Para tirar do buraco do pecado, para tirar das algemas da escravidão, só a mão de Deus é quem pode libertar. E Deus veio ao nosso encontro. O salmo de resposta diz assim: o Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente. De onde que o Senhor nos tirou? Do lixo, da escravidão do pecado. Ele ergue do pó o homem fraco. O homem que foi feito do barro e que depois voltou lá para o pó da indigência, o pó da pobreza daqueles que vivem empobrecidos por causa do pecado. Por isso que o Senhor veio para anunciar a boa notícia aos pobres, para nos tirar da escravidão do pecado e nos devolver a verdadeira vida. O último versículo aqui, a última estrofe do Salmo diz isso: o Senhor ergue do pó o homem fraco, do lixo ele retira o indigente.
Olha onde o Senhor vai. Ele toma a iniciativa de resgatar o homem do lixo, de resgatar o homem do pó, para então elevá-lo, para fazê-lo assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Isso não significa um privilégio que Deus quer, não. Deus chama a todos, quis resgatar a todos, para devolver essa nobreza, essa distinção, que é a santidade, que o homem não pode alcançar por conta própria, mas Deus quis vir ao encontro do homem, para então tirá-lo dessa escravidão. A antífona do Evangelho nos lembrou isso também. Ó Rei e Senhor das nações, pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. Aquele homem e mulher formados do barro, na santidade, na perfeita comunhão com Deus, agora o Senhor vem para salvar. O Senhor vem para, na sua misericórdia, resgatar o homem que estava completamente envolvido no pecado. O que dizer diante de tudo isso? O que dizer diante de uma graça tão extraordinária, de um Deus que vem ao nosso encontro sem merecimento nenhum da nossa parte? O que dizer disso? Senão render graças a Deus, associando-nos ao cântico da bem-aventurada Virgem Maria, para dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Nos nossos lábios precisa ressoar por estes dias esse cântico de ação de graças, porque sendo pecadores, sem merecimento nenhum da nossa parte, o Senhor veio ao nosso encontro e veio para nos salvar, sem que precisássemos pagar nada, nada. O preço foi pago por Ele mesmo. Ele, olha, nós caímos no pecado por decisão própria, Ele veio ao nosso encontro sem que precisássemos pagar nada. Ele tomou a decisão de vir livremente, por amor, para nos resgatar dessa condição. Então nos nossos lábios precisa ter um cântico de ação de graças. O que tem que ter nos nossos lábios nesses dias que precedem o Natal e no dia de Natal é exatamente esse cântico de gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo não sendo merecedor, o Senhor veio ao meu encontro. Mesmo não sendo merecedor, o Senhor veio para me salvar, porque me ama. É um cântico de gratidão. O cântico da bem-aventurada Virgem Maria, que nós acabamos de ouvir, é um cântico de gratidão, porque ela reconhece que Deus não abandonou o seu povo. Primeiro ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. E ao olhar, essa humildade de sua serva, para olhar para todo o povo que estava ali na humilhação, e que Deus veio para resgatá-los da humilhação e devolver a dignidade, restituir. É o Deus da restituição, que restitui ao homem aquilo que o pecado fez perder. E ela continua dando esse cântico de ação de graça, rendendo graças a Deus, para dizer que a misericórdia do Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor derrubou do trono os poderosos, aqueles que achavam que iam dominar, que ainda acham que dominam todas as coisas e se esquecem de que quem está no comando de todas as coisas é o Senhor Deus. Então essa palavra continue ainda sendo atual para nós, como é próprio da palavra do Senhor. Derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração. Ao mesmo tempo que é uma realização, é uma palavra profética, porque o Senhor continua ainda lutando em nosso favor, e derruba do trono os poderosos e dispersa os soberbos de coração. Por isso eu repito, nos nossos lábios deve ter um cântico de ação de graças, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar, para te salvar, para restaurar a nossa história. Associemo-nos então ao cântico de ação de graças da bem-aventurada Virgem Maria, e com ela cantemos: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Ele nos salvou, nos salva e continuará salvando, porque Ele nos ama. Que os nossos lábios se encham desse cântico de gratidão por um Deus que nos ama com um amor que não tem medidas e que veio para nos salvar. Celebremos o Natal com essa dimensão de uma profunda gratidão ao Senhor, que não vem agora para nos julgar, vem agora para nos salvar e estabelecer a sua misericórdia. Que os nossos lábios estejam completamente cheios de um cântico de ação de graças ao Senhor por tanto benefício que Ele trouxe para a nossa vida.
Assim seja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.